Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Espero que vocês estejam todos bem. Nesse vídeo vou trazer as joias espirituais de Provérbios, que será estudado na reunião de meio de semana, da semana 21 a 27 de abril de 2025. Vamos lá para a primeira joia espiritual de Provérbios, capítulo 10, versículo 1. O texto fala: O filho sábio é a alegria do pai, mas o filho tolo é a tristeza da mãe. E este versículo mostra como nossas escolhas afetam quem nos ama. Quando agimos com sabedoria, seguindo os princípios de Jeová, trazemos alegria e orgulho para a nossa família espiritual e física. Mas escolhas tolas baseadas no egoísmo ou desobediência causam dor. Isso nos incentiva a refletir sobre como nossas ações diárias impactam aqueles que nos cercam. Para a segunda joia espiritual, é o versículo 2 que fala: Tesouros adquiridos desonestamente não beneficiam, mas a justiça livra da morte. Então, esse texto mostra que a riqueza obtida de forma desonesta talvez tragam benefícios momentâneos, mas não duradouros. A justiça, ou seja, vivendo conforme os padrões de Jeová, traz proteção real, até mesmo o livramento da morte eterna. Isso nos ensina a dar mais valor à integridade do que ao lucro, confiando que Jeová sempre recompensa a retidão. O versículo 3 fala: Jeová não deixará o justo passar fome, mas frustrará os desejos dos maus. Então, Jeová cuida daqueles que o servem fielmente. Isso não significa que nunca teremos dificuldades, mas sim que ele não permitirá que nos falte o essencial. Em contraste, quem vive para satisfazer desejos egoístas não terá sucesso duradouro. Podemos aplicar isso mantendo confiança nas provisões divinas e buscando primeiro o reino. O versículo 4 fala: Mãos preguiçosas empobrecem, mas as mãos diligentes enriquecem. Então, esse texto mostra que a diligência é valorizada por Jeová. Quem é esforçado tanto nas responsabilidades espirituais quanto materiais, colhe bons frutos. Já a preguiça leva à perda e ao fracasso. Isso nos incentiva a trabalhar com zelo, seja no ministério, na congregação ou em nossos deveres diários. No versículo 5 fala: O filho que age com sabedoria ajunta no verão, mas o filho que age vergonhosamente dorme na colheita. Esse provérbio destaca o valor de aproveitar as oportunidades. Assim como a colheita é o momento de agir, o cristão sábio reconhece o tempo certo de servir a Jeová com zelo. Dormir espiritualmente quando há tanto a fazer é vergonhoso. Aplicamos isso sendo diligentes em nossa rotina espiritual, no ministério e em apoiar a nossa congregação. O versículo 6 fala: Bênçãos vêm sobre a cabeça do justo, mas a boca dos maus esconde violência. Então, esse texto mostra que Jeová abençoa os que se esforçam para viver com justiça. Suas palavras e ações refletem paz e bondade. Em contraste, quem é mau pode disfarçar sua maldade com palavras suaves, mas esconde intenções violentas. Então devemos cultivar um coração puro, permitindo que nossa fala reflita a nossa integridade. O versículo 7 fala: A lembrança do justo é abençoada, mas o nome dos maus apodrecerá. Então, esse texto mostra que aqueles que vivem de modo justo deixam um legado positivo, são lembrados com carinho e respeito, até mesmo após a morte. Já os maus são esquecidos ou lembrados com desprezo. Que nossa conduta diária deixe uma boa impressão, não para orgulho, mas como reflexo de um espírito fiel a Jeová. O versículo 8 fala: O sábio de coração aceita mandamentos, mas o tolo de lábios acaba em ruína.
Então, esse texto mostra que aceitar a instrução mostra sabedoria e humildade. Quem se recusa a ouvir conselhos, falando demais e ouvindo pouco, se arrisca a grandes prejuízos espirituais. Demonstramos sabedoria quando ouvimos com atenção e aceitamos orientações bíblicas e buscamos crescer. O versículo 9 fala: quem anda na integridade anda confiante, mas quem anda em caminhos tortuosos será descoberto. Então, esse texto mostra que a integridade traz tranquilidade e confiança. Não precisamos esconder nada ou temer ser desmascarados. Por outro lado, quem vive de forma desonesta inevitavelmente será exposto. Apliquemos isso vivendo com sinceridade em todos os aspectos da vida, no lar, no trabalho e na adoração a Jeová. No versículo 10 fala: quem pisca maldosamente causa aflição, e o tolo de lábios será arruinado. Então, esse texto mostra que sinais sutis, como um piscar malicioso, revelam intenções enganosas. Tais atitudes criam sofrimento. Falar de modo imprudente também traz consequências ruins. Por isso, é vital que nossas expressões, atitudes e palavras sejam sempre sinceras, edificantes e limpas diante de Jeová. Versículo 11 diz: a boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos maus encobre a violência. Então, esse texto mostra que as palavras do justo têm poder de cura, animar e guiar, enquanto o perverso usa a fala para enganar ou ferir. Então, que possamos usar a nossa boca para edificar e não destruir. O versículo 2 diz: o ódio provoca brigas, mas o amor cobre todas as transgressões. Então, o ódio alimenta conflitos, mas o amor verdadeiro sabe perdoar e esquecer falhas. Somos motivados a imitar Jeová, que perdoa por amor e promove a paz. O versículo 13 diz: na boca do homem de entendimento há sabedoria, mas a vara é para as costas daquele que não tem bom senso. Esse texto mostra que pessoas sábias falam com discernimento, já as tolas precisam de correção constante. Devemos buscar entendimento por meio do estudo bíblico para evitar consequências dolorosas. O versículo 14 diz: os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do tolo está perto da ruína. Esse texto mostra que o sábio ele valoriza o conhecimento e o guarda com prudência. Já o tolo fala sem pensar e se destrói. Que sejamos humildes para aprender sempre. O versículo 15 diz: a riqueza do rico é a sua cidade forte, a ruína dos pobres é a sua pobreza. Então, a riqueza pode oferecer certa proteção, mas a verdadeira segurança está em Jeová. A pobreza, por outro lado, traz desafios que exigem ainda mais fé. Versículo 16 diz: a atividade do justo resulta em vida, o lucro do mal resulta em pecado. Então, quem vive com justiça colhe vida e paz, enquanto quem busca lucros injustos acumula pecado. Então, devemos trabalhar com integridade, buscando o favor de Jeová. Versículo 17 fala: quem dá atenção à disciplina está no caminho da vida, mas quem ignora a repreensão se desvia. Então, aceitar a correção é sinal de sabedoria. A repreensão amorosa de Jeová nos guia para a vida. Nunca rejeitemos conselhos bíblicos. O versículo 18 diz: quem esconde o ódio tem lábios falsos, e quem espalha calúnia é tolos. Então, guardar rancor e fofocar são atitudes tolas que destroem relacionamentos. Então, precisamos cultivar sinceridade e amor fraternal.
O versículo 19 diz: Quando as palavras são muitas, não falta transgressão, mas quem controla os lábios é prudente. Então, esse texto mostra que falar demais leva a erros. É sábio pensar antes de falar. Isso nos ajuda a evitar mal-entendimentos e mágoas. Versículo 20 diz: A língua do justo é prata refinada, mas o coração dos maus tem pouco valor. Então, esse texto mostra que as palavras justas têm valor duradouro. Já as intenções dos maus não valem nada. Sejamos como prata refinada, puros nas palavras e motivações. No versículo 21 diz: Os lábios do justo alimentam muitos, mas os tolos morrem por falta de bom senso. Então, esse texto mostra que o justo nutre espiritualmente quem o ouve. Já o tolo, por não aceitar a orientação, sofre as consequências. Usemos nossas palavras para encorajar e instruir. O versículo 22 diz: É a bênção de Jeová que enriquece, e ele não acompanha de sofrimento. Então, esse texto mostra que as bênçãos de Jeová trazem a alegria verdadeira, sem pesar. Isso nos ajuda a buscar recompensas espirituais acima das materiais. O versículo 23 diz: É divertido para o tolo fazer o que é errado, mas o homem de entendimento encontra prazer na sabedoria. Então, esse texto mostra que o tolo acha graça no erro, mas o sábio encontra satisfação na verdade. Então, nossa alegria deve estar nas coisas que agradam a Jeová. Provérbios 24 diz: O que o mal teme, isso lhe acontecerá, mas o desejo dos justos será satisfeito. O medo dos maus se torna realidade. Já os justos veem seus desejos mais profundos, como agradar a Jeová, sendo realizados. O versículo 25 diz: Quando a tempestade passa, o mal deixa de existir, mas o justo permanece firme para sempre. Então, esse texto mostra que a vida traz provações, mas o justo permanece de pé com a ajuda de Jeová. O mal sem base firme é levado embora. Perseverança é essencial. O versículo 26 diz: Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para quem o envia. Então, a preguiça, ela frustra e irrita. Isso nos ensina a ser responsáveis e confiáveis, principalmente nas tarefas espirituais. O versículo 27 diz: O temor de Jeová prolonga a vida, mas os anos do mal serão abreviados. Então, esse texto mostra que respeitar a Jeová traz vida longa e satisfatória. A conduta má encurta os dias. Que possamos, então, demonstrar temor reverente em tudo. O versículo 28 fala: A expectativa dos justos resulta em alegria, mas a esperança dos maus perecerá. Então, o texto mostra que o justo espera com alegria as promessas de Jeová. Já o mal tem esperanças ilusórias. Nossa fé deve estar firmada nas promessas divinas. O versículo 29 diz: O caminho de Jeová é fortaleza para o íntegro, mas é destruição para os que praticam o mal. Então, esse texto mostra que viver segundo os caminhos de Jeová é proteção. Para quem se opõe, o mesmo caminho é juízo. É uma escolha entre vida e morte. O versículo 30 diz: O justo nunca será removido, mas os maus não continuarão na terra. Então, Jeová ele promete permanência aos justos. Eles herdarão a terra. O mal será eliminado. Isso fortalece a nossa esperança no novo mundo.
O versículo 31 diz: A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será cortada. Então, a sabedoria do justo ele permanece, mas a maldade dos lábios do perverso leva à sua ruína. Devemos falar com sabedoria e verdade. E por último, o versículo 32 fala: Os lábios do justo sabem o que é agradável, mas a boca dos maus é perversa. Então, o justo, ele fala de modo que agrada a Jeová e aos outros. O mal, porém, revela sua perversidade nas palavras. Que nossas palavras agradem a Deus e edifiquem os outros. Espero que os irmãos tenham gostado dessas joias espirituais. Obrigada por assistir. Se puder, se inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novas reflexões, novas joias espirituais. E que Jeová abençoe os esforços dos irmãos. Tenham uma ótima reunião.